O culto com Jesus é diferente. Há muitos cultos acontecendo simultaneamente nesse momento. Mas não é em todo culto que ele está. Ele pode estar em todo culto, pois ele é onipresente. Mas não é em todo lugar que ele está. Mas quando ele está no culto, o culto é diferente. Eu acredito que ele está aqui entre nós, porque o culto foi diferente. Quem sentiu a presença dele nessa noite? Porque a presença dele é notória, não tem como confundir. Tem culto que você participa, você diz, não, Jesus não estava aqui presente, não. Porque se ele estivesse presente, eu teria ouvido a sua voz. Se ele estivesse presente, eu poderia ter sido curado, transformado. Algo aconteceria em minha vida, porque é impossível Jesus estar presente e não manifestar a glória do seu Pai. Então eu quero compartilhar um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 14, que nos diz assim: Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os espíritos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava no culto. E quando Jesus está no culto, o culto é diferente. Muitos estavam reunidos naquele lugar. Havia uma grande multidão, porque lembre-se que há pouco tempo atrás Jesus esteve com João Batista no deserto. Tinha sido batizado por ele. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Os anjos vieram e lhe serviram. E Jesus começou o seu ministério. E por onde Jesus passava, cego enxergava, paralítico andava, até morto ressuscitava. Então a fama de Jesus chegou a muitos lugares. E as pessoas queriam ouvir o que ele tinha a dizer e queriam ser curadas por ele. Muitos iam até ele para serem libertos. Então havia uma grande multidão à procura de Jesus. E Jesus volta para Nazaré. E em Nazaré ele entra na sinagoga, pois era um dia de sábado e era costume da época se reunir no sábado pela manhã nas sinagogas. Então estava ali Jesus e foi-lhe dado a oportunidade para que ele lesse um texto das Sagradas Escrituras. Ele começou a ler o texto do profeta Isaías, que diz que o Espírito de Deus está sobre mim para libertar os cativos, para dar vistas ao cego, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então naquele dia ele revelou a sua glória em Nazaré, dizendo: hoje essa mensagem se cumpriu. Eu sou o Cristo, o enviado do Deus vivo. Então muitos levaram ele até um penhasco para lançá-lo de alto a baixo. Pois diziam: como é que você diz que é o Cristo? Nós conhecemos seus irmãos. Sabemos que você é filho de Maria, filho de José. Como é que você diz que você é o Cristo? Nós conhecemos você. Jesus tinha 30 anos e durante 30 anos ele viveu em Nazaré. E ele começou a dizer àqueles que não acreditavam que ele era o Messias: qual é o profeta que tem honra na sua própria casa? Nos dias
em que havia muitos leprosos em Israel, só Naamã foi curado da lepra. O chefe, o general do exército sírio, imagine que nos dias de hoje, se Deus, entre muitos, decidisse curar Adolf Hitler, o homem perverso, cruel, que exterminou mais de 6 milhões de judeus. Assim era Naamã, um homem que exterminou muitos judeus, que no conflito trouxe destruição sobre Israel. Mas Deus curou Naamã. No tempo de seca, em que não chovia, Deus levou o profeta Elias para a casa de uma viúva lá em Sarepta. Deus poderia prover para qualquer viúva de Israel, mas Deus decidiu levar Elias até Sarepta e fez a provisão para aquela viúva. Então Jesus começa a falar algumas coisas que eles ficam irados. Eles não compreendem, eles dizem, não, nós não acreditamos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Então quando Jesus está no culto, algumas afirmações começam a serem ministradas aos nossos corações. Quando Jesus está no culto, o nosso ser pecaminoso e depravado, ele é confrontado. Eu vejo que até hoje, Jesus não se manifesta em alguns lugares porque muitos corações estão cheios da religiosidade. Ali está o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que tinha poder para curar, para libertar, até salvar, livrar o homem da condenação eterna. Mas as pessoas estavam querendo lançá-lo de um penhasco. Queriam matá-lo e Jesus se desviou delas. E foi embora, porque a sua hora ainda não era chegada. Eu quero dizer para você nesta noite que se porventura Jesus entrasse em algumas igrejas nos dias de hoje, muitos colocariam Jesus para fora. Tem igrejas que Jesus não pode entrar. E se ele entrar, ele não é bem-vindo. Porque a mensagem que Jesus ele traz, uma mensagem que você deve negar a si mesmo. Dizer não à vontade da sua carne. Você deve acreditar nos princípios das Escrituras, na inerrância da palavra. Hoje tudo é relativo. Estamos vivendo dias difíceis. São muitas as sinagogas. Em cada esquina hoje há uma igreja. Mas Jesus está em todas essas igrejas. Ele já tentou entrar em algumas delas. Mas alguns escribas, fariseus, saduceus não permitem que ele entre. Mas Jesus está aqui nesta noite. Você crê? Aqui ele é bem-vindo. Porque quando ele está no culto, o culto é diferente. A primeira coisa que acontece quando Jesus está no culto, a glória de Deus é revelada. E aonde a glória de Deus é revelada e existe incredulidade, as pessoas têm uma escolha a fazer. Ou elas permanecerão cegas, sendo ludibriadas, massa de manobra na mão dos falsos profetas. Ou os seus olhos se abrirão e elas verão a luz do Evangelho. O Evangelho puro e simples. O Evangelho que não é pregado diante de fábulas, cheio de enfeite, de adornos. E é esse Evangelho que Jesus pregou naqueles dias. É o Evangelho que João Batista pregava. E o Evangelho que nós estamos pregando dia após dia nessa igreja. Certa vez Jesus estava pregando e as pessoas começaram a ir embora. E os seus discípulos disseram: Jesus, as tuas palavras são muito duras. O povo está indo embora. E ele olhou para os discípulos e disse: por que vocês não vão embora também? E Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então há muitos cultos que Jesus não pode participar, ele não é bem-vindo. Porque não se prega a sua palavra. Não se valoriza os princípios das Sagradas Escrituras. Nós sabemos que um dos primeiros momentos que Jesus foi ao templo, ele ensinou os mestres da lei. Ele tinha apenas 12 anos.
No capítulo 2, a partir do versículo 46, diz: e aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Os doutores da lei, aqueles que ensinavam o povo, estavam aprendendo aos pés de Jesus. Um menino de apenas 12 anos ensinava os doutores da lei. Nós percebemos que nos dias de hoje, irmão, aonde se falta homens comprometidos em pregar a palavra, Deus tem levantado meninos, crianças. Certa vez eu fui pregar em uma igreja e o pastor olhou dentro dos meus olhos e disse: de onde você veio? Não tinha homem não, porque mandaram um menino para pregar em uma festividade tão grande como essa, onde está o prefeito da cidade, o presidente da Câmara dos Vereadores, os vereadores, as autoridades da cidade estarão nesse culto e mandaram você, que é um menino, para pregar. Nos dias em que os homens estão corrompidos pela sua falsa moralidade, estão dominados pela sua religiosidade, estão insensíveis a Deus, não conseguem ouvir a sua voz, Deus tem levantado meninos para pregar a sua palavra. Assim como naqueles dias, Deus levantou Jesus para pregar a sua palavra no templo, ensinar aos mestres daquela época. Certa vez Jesus estava em Cafarnaum, e em Lucas, o capítulo 13, a partir do versículo 10, diz que era sábado. Ensinava Jesus em uma das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si. E disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Uma mulher que há 18 anos sofria com uma enfermidade, andava curvada. Era um espírito de enfermidade que estava sobre ela. Ela ia para um culto após o outro e nada acontecia, porque Jesus não estava no culto. Mas quando Jesus está no culto, o culto é diferente. Os líderes daquela época, eles disseram: você não pode fazer isso no sábado, você tem todos os dias da semana, mas no sábado não. Não faça isso no sábado. Eles diziam que ninguém podia curar no sábado, mas o que Jesus mais fez foi confrontá-los no dia de sábado. Os líderes religiosos, eles marcam o culto e dizem: hoje é cura e libertação. Hoje Jesus vai curar, hoje Jesus vai libertar. Se trabalha muitas temáticas. E nós também, algumas vezes, trabalhamos aqui na igreja algumas temáticas. Mas, irmão, quem somos nós para sujeitar o Espírito Santo de Deus aos nossos caprichos, às nossas vontades? Hoje é um ciclo de oração. E nós oramos, nós buscamos a face do Senhor, intercedemos pelos nossos familiares. Pedimos a Deus que resolva as nossas causas impossíveis. Mas a verdade é, irmão, que Deus pode fazer qualquer coisa que nós não estamos pedindo, porque o dia é dele, quem faz é ele. Mas algumas pessoas dizem: não, hoje não vai haver cura aqui não, porque é só um culto de ensinamento. Mas enquanto Deus está se manifestando, enquanto Jesus está presente, a cura, libertação, transformação, não importa qual é o rótulo do culto, qual é o dia da semana, não, Deus não se prende às amarras da religiosidade. Ele faz quando quer, o que quer, na hora que ele quer. Então ali em Cafarnaum ele foi confrontado mais uma vez, assim como ele foi em Nazaré. Disseram a ele: como é que o Senhor cura esta mulher? Num dia de sábado. Ele disse: vocês no dia de sábado soltam o boi, o jumento, vocês alimentam eles. Porque no dia de sábado eu não posso libertar esta mulher que há 18 anos está sofrendo. A religiosidade muitas vezes nos impede de sermos curados. A religiosidade muitas vezes nos impede de alcançarmos, de acessarmos o favor de Deus, de sermos beneficiados pela sua graça.
Quantas pessoas acreditavam que Jesus era o Cristo, mas eles diziam, não, mas ele não age de conformidade com as minhas expectativas. Sabe, irmão, Jesus ele vai fazer o que você não imagina que ele vai fazer. Ele vai te surpreender, ele trabalha da maneira que ele quer. No dia que ele trouxe o cego para ser curado, ele cuspiu no chão. A Bíblia diz que ele fez um lodo e colocou nos olhos do cego. Você já imaginou se hoje, irmão, eu colocasse lodo nos olhos de alguém e isso fosse filmado e colocado na internet? A repercussão que seria, esse pastor está louco. É o que diziam de Jesus, não se cura assim, mas foi assim que ele fez. Amém, irmãos? Era assim que ele agia. Ele curava nas sinagogas, ele libertava nas sinagogas, mas isso não era comum naquela época. Muitas pessoas viam Jesus como um curandeiro, mas não, ele era misericordioso. Ele se compadecia do sofrimento daqueles que estavam sendo transpassados por tantas dores. A palavra do Senhor nos fala em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 45, que Jesus também, depois que iniciou o seu ministério, entrou no templo. E quando ele entrou no templo, algo aconteceu, porque se ele entrar em alguns templos hoje, ele vai fazer o que ele fez naqueles dias. E pode ter certeza que ele está fazendo. Essa semana nós passamos por um momento conturbado, que abalou as estruturas da igreja em âmbito nacional. Muitos zombaram da nossa fé. Muitos escarneceram pelas meninices que estão sendo feitas nos púlpitos das igrejas. As línguas estranhas fajutas. Os falsos profetas que estão ludibriando multidões, os famosos profetas do Pix. Mas a palavra do Senhor nos diz, irmão, que certa vez Jesus entrou no templo. E quando ele entrou no templo, o culto foi diferente. Lucas 19, a partir do versículo 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Hoje a casa do Senhor está cheia de salteadores, de homens que são estelionatários da fé, que estão sugando, roubando, saqueando o povo de Deus. Mas Jesus ele vai entrar em alguns templos, ele vai expulsar os cambistas, os vendedores, que estão fazendo do reino de Deus um comércio. Você crê nisso, irmãos? A Bíblia diz que com um chicote, irmão, ele derrubava as mesas. Imagine, ele batendo nos cambistas, colocando para fora e dizendo, o zelo da casa do Senhor me consome. Essa casa é uma casa de oração. O que é que vocês estão fazendo? Esse lugar é onde as pessoas vêm com as intenções mais genuínas, buscar a face do meu Pai. Mas vocês estão deturpando a mensagem. O evangelho, irmão, está sendo deturpado. Muitos estão distorcendo a verdade. E a Bíblia diz que maldito é, condenado será aquele que mudar apenas um tio do evangelho. Aquele que tropeçar nas leis do Senhor. E nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos. É que Jesus, ele quer estar no meio da igreja. Mas nós estamos expulsando ele do seio da igreja. Estamos expulsando Jesus do seio da igreja quando nós não priorizamos as sagradas escrituras. São horas de louvores, de oportunidades, mas quando chega o momento da palavra, da exposição das escrituras, alguns minutos, tomara que acabe logo, você começa logo a olhar para o relógio e diz, a minha novela vai começar. Eu tenho que ir para casa, eu tenho que ir dormir, amanhã eu vou acordar cedo. São tantas desculpas. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava com 12 anos e ele foi para o templo, ele passou cerca de 3 dias, enquanto seus pais lhe procuravam, ele passou 3 dias ensinando aos mestres da lei. Quando Jesus entrou no templo ali em Nazaré,
Muitas pessoas glorificavam a Deus, porque quando ele falava com autoridade, e os seus corações ardiam. A palavra do Senhor muitas vezes não mexe mais com os nossos corações. Estamos insensíveis, irmão, como os discípulos no caminho de Emaús. A palavra está sendo pregada, a palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que cura. E nós estamos anestesiados. Nós estamos sobrecarregados com as preocupações deste mundo, mas hoje eu convido você a ouvir a palavra, entender que o Cristo está entre nós, o Filho de Deus. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, sentado à direita do Pai. E ele está aqui nesse culto, e se você pedir a ele, ele vai atender o seu pedido, ele vai ouvir o seu clamor. Qual é a sua necessidade? Quais são as suas carências? Jesus andava pelas sinagogas, mas não eram todos que eram curados, só quem acreditava que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Você crê nisso, irmão? Você crê que ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente? Você crê que ele ainda pode curar você que está andando por aí encurvado? Você que está tendo problemas de saúde, você que está tendo problemas dentro do seu lar, na sua vida sentimental, você que está tendo dificuldades para caminhar na presença do Senhor, você crê que Deus pode te colocar de pé? Quando nós chegamos aqui, Jesus já estava, irmão, ele esperava por mim, esperava por você, sabe, irmão, enquanto você dobrava os seus joelhos, ele estava ao seu lado, ouvindo a sua oração, enquanto você entoava cânticos ao Senhor, ele estava aqui recebendo a sua adoração. Esse culto foi diferente, porque Jesus está presente. Todas as vezes que Jesus está presente, não importa se tem 2 ou 3, não importa se há uma grande multidão, se Jesus está presente, acontece festa, o nosso coração transborda de alegria, a nossa alma se enche de paz, se enche de gozo, porque quando Jesus está presente, é notória a sua presença, não tem como ignorar, porque a presença dele manifesta a glória do Pai. Então convido você a ficar de pé nesta noite. Você que crê que Jesus está presente, você vai fazer uma oração. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei qual é o mal que veio sobre a sua vida, ou sobre os seus filhos. Estaremos domingo com um culto alusivo ao Dia das Mães. E algo tocou muito o meu coração. Quando eu liguei a minha televisão hoje, eu vi uma reportagem de um filho que estava roubando um ônibus, e ele foi preso, e a mãe dele chorava e dizia: esse foi o presente que você me deu no Dia das Mães. Eu criei você para ser um homem honesto, mas você está me envergonhando, roubando as pessoas. E a mãe gritava e pedia perdão àqueles que foram roubados. Me perdoe, perdoe o meu filho, ele não sabe o que está fazendo. E ela dizia: você está seguindo o caminho daqueles que fizeram coisas erradas. Não faça isso. No dia tão especial como o Dia das Mães, você está trazendo angústia ao meu coração. Então eu não sei o que está acontecendo com seu filho. Eu vejo aqui muitas mães presentes nessa noite. Inclusive a minha mãe, que tem um filho lá nos Estados Unidos. A minha avó, que tem filho no Alto Sertão. Tem filho no Eital Santiago, filho no Rio Grande do Norte. Os filhos da minha avó estão espalhados por muitos lugares. Eu sei que ela pode interceder por os seus filhos nesta noite. Jesus pode visitá-los aonde quer que eles estejam. Jesus pode visitar o Wellington. Jesus pode visitar o filho da missionária Natalice. Aonde quer que seus filhos estejam, você vai clamar, porque Jesus é onipresente. Ele está aqui, mas ele também está lá. E você vai clamar ao Senhor. Assim como aquela mulher encurvada. Assim como aquele homem com a mão mirrada.
Você está na casa do Senhor. Esta é uma casa de oração. E o pedido que você fizer hoje é que Deus vai responder. Ore por conversão. Para Deus transformar a vida dos seus filhos. Para Deus abrir os seus olhos, livrá-los do homem mau, da mulher perversa. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está aqui entre nós. Porque esse culto foi diferente, ó Pai. A tua glória, nós conseguimos sentir. Foi notória a tua presença no nosso meio. Então escute a nossa oração, ó Pai. Estamos chegando a um dia em que se comemora o Dia das Mães. E há muitas mães aqui nesta noite, com filhos que estão desviados, distantes de ti, mergulhados na incredulidade, na superficialidade. Filhos, ó Pai, que poderiam dar o maior e melhor presente à sua mãe, entregando a sua vida a Ti. Mas ninguém vai ao Pai se o Senhor não levar. Então, eu peço a Ti, Senhor Jesus, converta o coração dos filhos das Tuas servas, que elas possam ser presenteadas em ter no Dia das Mães os seus filhos caminhando ao seu lado. Olha, Pai, Tu sabes a maior alegria que há no coração de uma mãe é ver o seu filho com a certeza da salvação. Então eu peço a Ti que mediante esta palavra, visite o meu irmão ali nos Estados Unidos, ó Pai, mediante a representatividade da minha mãe, que está com a boca no pó, orando dia e noite por ele. Preserve a vida dele, preserve a vida da minha cunhada, dos meus sobrinhos, ó Pai. Eu peço a Ti pela vida do filho da missionária Natalice, visite ele, Senhor, transforme a sua vida, converta o seu coração. Olha, Senhor, visite o filho da missionária Elizabeth, Senhor. Olha, Pai, visite o Wellington, visite o Cosmo, Senhor. Olha, Senhor, converte o coração do Wellington, para que ele firme os seus pés em Tua presença. Abençoe a vida do Wellington, ó Pai. Está aqui também a Tua serva, a irmã Eunice. Olha, Pai, Tu sabes quão grande é o número da sua descendência, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, e a Tua serva está em Tua casa, e aqui o Senhor está presente, e eu sei que o Senhor também está onde os seus filhos estão. Eu peço a Ti, Pai, vá ao encontro deles, guarde o Senhor da aparência do mal, converta os seus corações, abra os seus olhos a todas as mães aqui representadas, ó Pai, a todos aqueles que estão sendo alcançados, ó Pai, através dessa transmissão. Eu peço a Ti, aonde houver uma mãe em total desespero, como aquela mulher que estava, Pai, atrofiada, encurvada há tantos anos, aonde houver uma mãe que está sofrendo, se contorcendo com dores, ó Pai, em ver o seu filho sofrendo, escravizado pela bebida, pelas drogas, pela criminalidade. Eu peço a Ti, visite essa mãe que se encontra em total desespero, visite esse pai, ó Pai. Eu peço a Ti tão somente nessa noite, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja. Olha, Senhor, tem pessoas que estão aqui, que vieram na certeza que o Senhor pode curar. É só mais um culto, ó Pai, mas eu sei que o Senhor está aqui, e quando o Senhor está, o culto é diferente, ó Pai. Não é todo culto que o Senhor se faz presente, mas hoje nós erguemos um altar e fizemos um sacrifício a Ti, ó Pai. Eu tenho certeza que esse sacrifício subiu como um incenso suave às Tuas narinas, e o Senhor está aqui entre nós. Tem pessoas que estão sentindo dores, desconforto em seu corpo. Eu sei que Tu és o médico dos médicos e Tu podes curá-las. Olha, Pai, cure, Pai, aquele que está doente, aquele que está enfermo, Senhor. Liberte aquele que está oprimido. Abençoe, ó Pai, abra as portas para aqueles que estão encurralados. Faça provisão, faça prosperar aqueles que estão vivendo um momento de escassez, de dificuldade. Clamamos a Ti nesta noite por um grande avivamento, aonde tem um crente fraco, desanimado, sem força. Sopra o vento do Teu Espírito nesta noite, ponha-o de pé, para que o Teu nome seja glorificado. Jesus, eu sei que Tu estás presente, passei no meio de nós, ó Pai. Atenda os nossos pedidos, escute o nosso clamor, responda do Teu alto e sublime trono, ó Pai,
com a intervenção miraculosa, fazendo aquilo que nós não podemos fazer. É o que eu te peço, e certo que assim o Senhor fará. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem crê, irmão, que Jesus visitou os seus, que Jesus visitou o seu corpo, que Jesus visitou a sua alma, a sua mente, porque quando Ele está presente no culto, irmão, até a tristeza salta de alegria.